Senhores, no vídeo de hoje nós temos uma atualização sobre o caso do Cris Pereira, cara. Por quê? Ó, o Murilão tá comigo aí novamente nesse vídeo, né, Murilo? Mais uma vez aqui no Não Adivinho, gravando mais um assunto polêmico aí, hein, Marcelo? E assim, cara, eu me sinto, Murilo, na obrigação de trazer esse vídeo aqui, porque logo que começaram a surgir esses boatos e a condenação do Cris Pereira em segunda instância, eu trouxe um vídeo aqui contando todo o caso. Como tudo era ainda muito nebuloso, Murilo, tinha acabado de vazar e tal, tudo, se especulava muito, né, mano? Pô, uma condenação em segunda instância é pesado, né, cara? Ele pegou 18 anos de cadeia, não é possível que a segunda turma, né, a segunda instância não tenha algo bem embasado, algo bem pesado pra poder condenar ele. Esse ficou o questionamento, cara, porque eu falei, não faz sentido pra mim a primeira instância não condenar, deixar ele inocente, e a segunda condenar. Falei, a segunda deve ter acesso a mais coisa, deve ser uma coisa muito mais pesada. Só que, Murilo, o Feltrin trouxe aqui, cara, inclusive, um pouco dos depoimentos, do laudo, inclusive, do laudo da segunda instância, do psicólogo da segunda instância, e, cara, e mostrou pra gente que, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, aqui que a segunda instância era formada por quem? Quem que era militante feminista na segunda instância? Porque, puta merda, mano, como é que pode os caras condenar o cara desse jeito, sendo que, baseado, Murilo, vocês vão ver aqui, ó, baseado num laudo psicológico de um psicólogo amigo do advogado da mãe. E desconsiderar, Murilo, desconsiderar o laudo inicial estatal, que foi o que inocentou ele na primeira instância. Como que pode? Quem que eram os desembargadores dessa segunda instância? Era 3 feminista? Era isso? Porque que pariu, né, mano? Vocês vão ver aqui, ó, o Feltrin explanou aqui, cara, e o Feltrin, inclusive, afirma com todas as letras, fala, ele é inocente. E agora ele recorreu pro STJ e é bem possível que vá ser inocentado mesmo, Murilo. E aí eu quero ver, sabe o que é o mais triste dessa história, Murilo? É que a mãe que fez essa falsa acusação, não vai acontecer porra nenhuma com ela, velho. Vai acontecer porra nenhuma. Isso que é foda, mano. Você entendeu? E aquela parada também, né, mano? Depois que a verdade, ela nunca viraliza tanto quanto uma mentira, né? Então, ele vai ser inocentado, vai ter uma galera que vai chegar nessa galera, só que muita gente que acredita que hoje ele é culpado, fala, tem um humorista lá da Praça Nossa lá que foi condenado por abuso de menor de idade, por abuso da filha dele. Não vai chegar nessa galera, cara. Vão passar anos e anos, Marcelo, achando que esse cara realmente fez isso. Vão, cara. Essa mancha vai ficar pra sempre na vida dele, mano. Isso que é o mais triste, cara. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, mano. Eu gostaria, de verdade, mano, que esse vídeo pegasse mais visualização do que o primeiro que eu trouxe. Porque o primeiro que eu trouxe, eu não acusei ele não, tá? Não acusei ele não. Mas, como era tudo no início, eu levantei a dúvida. Falei, mano, eu tô em dúvida, eu não sei. A gente tem pouco material ainda. Mas agora, com o desenrolar, a gente tem que trazer aqui. A gente tem que trazer aqui o absurdo que tá acontecendo com esse cara, mano. Absurdo. Tá aí, vamos ver o Feltrin falando. Eu vou deixar em um e-mail aqui, tá, senhores? Então, assim, quem tá assistindo o vídeo já aí mais rápido, dá uma segurada aí. Dá uma segurada. Bota no normal aí, que eu vou deixar em um e-mail, tá? O Cris Pereira, humorista da Praça Nossa, tem décadas aí de profissão, foi condenado por estupro de vulnerável. A pessoa, né, a criança, no caso, era filha de um ex-caso que ele teve. Filho dele, né? Filho dele com ela, né? E eles nunca tiveram nada, só tiveram um relacionamento, a moça engravidou, né? Que é essa que tá acusando ele, o nome dela é Carolina Barrer. Eu sou jornalista, publico tudo que eu sei, né? Não tô expondo o nome da menina. E é ela que tá acusando ele de estupro. E por causa dessa acusação, ele foi condenado a 18 anos em regime fechado. Tá respondendo em liberdade, mas tá recorrendo em nova instância. Ô Murilo, pensa só, cara. Pensa esse cara aqui, ele condenado em segunda instância, 18 anos, regime fechado. Aí, Murilo, vai um cara desse pra cadeia que vocês vão ver aqui, mano. Vocês vão ver esse cara aqui, ele é inocente, velho. Aí vai um cara desse pra cadeia, os presos ia matar esse cara na cadeia, mano. Ia matar esse cara na cadeia. Pô, o cara condenado por abusar da própria filha, sabe? Olha como é que uma mulher desgraçada pode com a vida do cara, mano. Olha só pra você ver. Queria ver, Marcelo, depois que, foi lá pra terceira instância lá, foi inocentado. Eu queria ver ela falando, mas não vai falar, né? Não vai. Queria ver, cara. Eu realmente queria uma entrevista dela falando, cara, por que você acusou ele? Cara, mas não vai, cara, merda, não vai. Eu falei, não vou entrar nesse caso, mas imediatamente eu comecei a investigar algumas coisas, comecei a receber algumas informações e fui ficando de queixo caído. Eu não vou vir aqui fazer um vídeo desse, eu falo sempre assim, eu não vou colocar em risco minha profissão por causa de um desconhecido.
assim como eu nunca tinha visto o Melly na minha vida, tinha visto de relance uma vez só o Alexandre Correia, nunca vi o Cris Pereira, nem tinha visto a vereadora, então eu não coloco minha carreira em risco por causa de gente que eu não conheço. Né? Eu coloco minha carreira na mesa por aquilo que eu investigo e eu acredito. Posso cometer erro? Posso. Até hoje não estou cometendo nenhum nesse tipo de cobertura. E aí, apurando a história do Cris, vai subindo na minha cabeça um monte de informações, dá pra ver que tem um monte de coisa errada, vou percebendo que tá cheio de furo a história, começo a conseguir documentos, porque veja bem, o Cris, eu fiz isso no outro vídeo, ele foi inocentado este ano. Ali por volta de janeiro, fevereiro, março, ele foi inocentado dessa acusação. Essa acusação já tinha alguns anos, eu vou contar pra vocês a origem. Ele foi inocentado porque a justiça mandou fazer uma perícia nessa criança, que é filha dele, e não encontrou absolutamente nada. Olha aí, vamos entender aqui, vamos entender. Vocês já entenderam, né? Mas é bom a gente reforçar isso, cara, porque isso aqui é tão absurdo que a gente tem que ficar repetindo mesmo. A gente tem que ficar repetindo o absurdo. A perícia fez ali o laudo na primeira instância e não constatou nada. Estranhei, porque aí a outra parte recorreu, essa aqui, o caso dele, né? Carolina. E quase imediatamente foi tudo aceito, né? O Ministério Público entregou a acusação, ele já foi condenado, quer dizer, ele passou de inocente a culpado com agravante, 18 anos, fechado. E aí eu vou descobrindo que tudo que foi baseado no primeiro julgamento dele foi num laudo pericial pedido pela Justiça. E tudo que foi usado contra ele no segundo foi um laudo particular que eu consegui. E esse psicólogo é muito amigo da advogada da senhora Carolina. Então, do nada, surge um laudo feito agora, feito antes, né? Mas que, de repente, foi usado pela Justiça. A Justiça não pode usar um laudo particular. Ela só pode usar um laudo oficial, pedido por ela. Então, e isso daqui que é foda, mano. Como é que a Justiça não pode usar um laudo particular e por que diabos eles usaram e condenaram o cara a 18 anos? É isso que eu queria entender, mano. É que eu tô falando, mano. Os desembargadores, segunda instância, são 3 feministas, velho. Porque não é possível, mano. Puta que pariu, não é possível, cara. Nem pode fazer isso. Entre esse laudo no meio, eu não vou mostrar tudo aqui porque falo o nome da menina muitas vezes, mas deixa eu ler pra vocês um absurdo que tem no laudo. Vê se dá pra acreditar em algo desse tipo aqui. Olha a pergunta que o psicólogo faz pra criança. Garota, como você se sente diante do homem Mal Pereira? Gente, o Conselho Regional de Psicologia tem que dar um jeito nisso. Não é possível uma profissão tão nova. Devia caçar a licença desse cara aí, mano. Desse psicólogo. Ser tratada desse jeito. Primeiro, segundo, que eu apurei, deixa eu dar teu nome, vamos dar o nome do psicólogo aqui, nome e sobrenome. A avó que começou a acusar, né? Renato Caminha é o nome dele. CRP 0705716. Essa é uma das perguntas. Como você se sente diante do homem mau? Ele induz a criança o tempo todo, expõe desenhos da criança. Ele não poderia ter falado jamais que houve abuso. Porque, assim, como a menina pode ter uma irritação, todo mundo pode ter, e a menina usa a expressão, a menina tinha 3, 4 anos, usando a expressão parte íntima. Você acha que uma criança fala isso? Bom, o que se sabe, né, é que conseguiram fazer a criança ter pavor do pai quando a criança convivia com o pai. Aliás, essa daqui, vejam, essa da direita é a senhora Carolina e essa bela moça de olhos claros é a Denise, a primeira mulher do Cris. E a mulher do Cris atual, a Mari Godoy, não aquela lá, olha que elas viajavam juntas, gente. Todo mundo ficava junto. Ele fazia questão de deixar todos os filhos. Ele tem filho com 3 mulheres. E todas as mulheres se davam bem. Agora essa daí da esquerda não se dá mais. E todas as crianças chamavam uns aos outros de irmão. E o que acontece, então, pra de repente acontecer isso? Eu vou contar pra vocês o que eu apurei. O Cris teve 2 filhos, né? Deixa eu ler pra não falar besteira. Com a Denise. Murilo, inclusive aquela loira ali foi a que fez o vídeo defendendo ele também, né? A ex dele fez vídeo defendendo ele, não foi? Foi. Ela gravou logo quando viralizou, né? Ela foi a primeira mulher do Cris, né? As 2 filhas mais velhas que o Cris tem, que inclusive uma das filhas também fez vídeo falando que, ó, meu pai nunca faria isso, não sei o que, blá blá blá. As 2 filhas mais velhas do Cris são com essa mulher, com essa loira. 2 meninas, já são adultas, né? Uma tem 26, outra tem 22. É a Caterina e a Melina. Depois ele teve a Jennifer, uma namorada, Jennifer, um caso, né? Com a Mônica ele tem agora um filho de 4 anos. E teve outro com a Jennifer. Bom, o que aconteceu? O Cris estava tendo um caso com essa moça chamada Jéssica. E aí ele estava com ela. Primeiro, foi assim, ele casou com a Denise e teve 2 filhas. Aí, né, papo vai, papo vem, conheceu essa Jéssica. Depois conheceu a tal de Daiane. E depois ele separou, né? Ele estava namorando essa Jéssica e separou dela. Desculpa, esqueci. Ainda conheceu a Carolina. A Carolina foi um caso. Todos os amigos dele me falaram isso, foi um caso rápido, mas ele assumiu o filho, né? Paga pensão, hoje em juízo e tudo. Também a menina gostava essa menina que foi submetida ao exame. Enfim. Quando ele separa da Jennifer, porque ele só teve o caso com essa moça, certo? Da direita. Ele estava namorando a moça aqui. Quando ele separa dela, aparentemente a Carolina achou que ele ia voltar para ela. Ela tem uma filha aqui de 3 anos, né? Mas o que acontece? Um dia a menina vai passar o fim de semana na casa do pai, como sempre, e o Cris já estava namorando a Mari. E a
A Mari conta, porque ela era a mainha, né? Mãe especial. A menina chamava todo mundo. É uma grande família, uma coisa rara de ver, assim. 3 ex-mulheres, né? Uma mulher, mais 2, 3 ex que se dão super bem, viajam juntas, comemoram juntas. Alguém fala pra menina, eu acho que foi a Mari, que fala pra menina, olha, você vai ter mais um irmãozinho. Eu tô com uma sementinha na barriga. Isso foi no domingo. A menina volta pra casa na segunda. Na outra semana, a Carolina entrou com acusação desse tudo. Por que será? Então, assim, são muitas coincidências, né? São muitas coincidências aí que fica um pouco difícil, né, você não suspeitar que tudo isso foi movido simplesmente por vingança mesmo, por ciúmes, né? E a avó da menina? Porque dizem que a avó da menina que teria notado, né? Porque a menina fica mais tempo na casa da avó. O Filtrinho até comenta aqui. Bom, a avó da menina, por enquanto, nem esse é mencionado muito, né? Por quê? Será? Eu sei por quê. Ciúme, vingança. Outra, a mãe dessa Carolina também tá arrolada aí na história também, porque diz que ela começou. Aí fica a minha suspeita e meu medo, que é o seguinte: essa menina fica o maior tempo da vida dela na casa da avó. Naquela casa passam outros homens. Será que tentaram acusar? Eu espero que não. Eu quero queira a Deus que a menina nunca sofreu nada. Mas vamos ver. Eu quero mostrar pra vocês primeiro, entenderem redondamente aqui, no Laje, o vídeo que essa advogada fez. Esse advogado fez. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Vamos primeiro ouvir isso aqui, que é um resumo sobre esse. Mas eu não esse sei... aqui chegaram a mandar pra mim, cara, mas eu não assisti não. Uma advogada, né, falando. Que o Feltrin falou ali, tomara que a menina nunca tenha passado nada, né? Eu acredito que não, Marcelo, porque senão o laudo teria acusado que ela sofreu algum tipo de abuso, por exemplo, e no laudo do Estado, né? E aí, cara, se tivesse acontecido com uma outra pessoa, por exemplo, o Cris ia estar ferrado, mano. Não, ia constar no primeiro. Mesmo não sendo ele, entendeu? Se fosse outra pessoa. Tenho mais a menor dúvida, eu vou afirmar isso aqui, que o Cris Pereira é inocente e que a ex dele fez uma falsa acusação. Ele é mais uma vítima do ódio, do ressentimento, da sensação do prazer em ter vingança contra alguém que sempre tratou bem você. Eu não tenho dúvida, tô afirmando isso. Ele é inocente. Vamos ver aqui, ó. Claro que vai ter feminista aí falando assim, mas isso não significa nada, né? Nunca significa nada, né? A vida dele acabou, tá marcado pro resto da vida. Perdeu pra tentar tomar alguma decisão. Você tem todas as evidências possíveis, Murilo, apontando aqui pra inocência desse cara, mas pra algumas pessoas ele é culpado e aquela parada do Brasil, você é culpado até que você prove ser inocente, né? E não o contrário, inocente até que se prove o contrário. Falar uma vez na vida, espera, vamos saber o que tá acontecendo antes. E tá suspenso da Praça é Nossa até a gente investigar. Não, já corta o cara. Você que contratou aí também, depois descontratou, ó, parabéns, viu? Um dia vai ser com seu filho. Um dia seu filho vai ser acusado de alguma coisa e ele vai ser cancelado também e você vai sentir na pele. Que esses caras assim, né, cara, eles não querem se meter em polêmica. Eu até comentei isso no primeiro vídeo, que independente dele ser inocentado ou não, a mancha já vai estar pra sempre na vida dele e ele já vai perder e muito com isso. É claro que ele tem que ser inocentado, ele consegue voltar mais tranquilo, com a cabeça mais limpa para voltar a trabalhar com o que ele sabe fazer. Agora, ser prejudicado ele já tá sendo, vai ser para sempre, né? Em relação ao SBT, a Praça Nossa afastar o cara também, eu não acho que é errado, não, porque imagina, Marcelo, se lá na frente, não no caso do Cris, porque eu não acredito que ele vai ser condenado a isso, mas lá na frente o cara é condenado, é provado que o cara realmente fez isso. E o SBT, por exemplo, continuou pagando o salário do cara, continuou com o cara na grade ali, aparecendo toda semana. Então, aí vai ficar muito feio pra TV, né? Agora a TV tem um respaldo, ó, você vai ficar afastado aqui, enquanto não for resolvido. Assim que for resolvido, deu tudo certo lá, você volta. Então, eu acho não, normal, isso daí é normal. Não acho errado. Isso deixar na geladeira, né? Mas pelo que o Feltrin falou aqui, parece que o SBT demitiu, tá? Não sei. Mas se deixar na geladeira seria, eu acho que o mais esperado, né? Até tudo se resolver. Eu não posso manter ninguém. Mas pra apurar, né? Nada. Da situação e da inespecificidade dos sintomas da criança. E a perícia diz. Em vários momentos da perícia com a vítima, a criança sai e vai até a sala perguntar para a mãe o que pode dizer e o que não pode. Volta com a mãe e responde olhando para... Olha isso. Como é que a menina sai na perícia pra ir perguntar pra mãe o que pode dizer e o que não pode? Genitora, como se querendo pedir permissão ou aprovação da fala. E continua. Importante referir-se que existem atitudes por parte da genitora que configuram em tese atos de alienação parental. As falas da filha em relação ao pai utilizam terminologias que não condizem com a faixa etária e o entendimento cognitivo. Sendo assim... A única coisa que existe hoje que uma mulher pode ser condenada praticamente, né? Elas estão se livrando de qualquer tipo de crime, é a alienação parental. E tem um movimento feminista no Congresso, com apoio de Damares, com apoio de Tabata Amaral, né? Michele Bolsonaro, que aprova o fim da alienação parental. Ou seja,
O único crime que a maioria dos homens consegue provar, porque a criança não mente, né? Consegue provar na justiça que a mãe tá fazendo, vão acabar com essa lei e criar uma outra chamada lei vicária. E pela lei vicária, ela vai entrar na lei Maria da Penha com mais um artigo, e pela lei vicária, mulher não pode fazer alienação parental. Só os homens. Olha, gente, eu tenho nojo do que tá acontecendo no Brasil. Sim, Pô, filtrinho da puta, velho. Eu tenho nojo do que tá acontecendo nesse Brasil. Eu tenho nojo também, cara. Tenho nojo disso aí. Sabe, e aqui não é questão de ser machista, feminista, não. Aqui é questão de justiça, velho. De justiça, não tá certo o que estão fazendo com esse cara, mano. É essa que é a parada, sabe? A galera vem, é lógico, é um ou outro gato pingado, né? Um ou outro sempre tem, né? Pra achar que a gente traz esse tipo de caso aqui. Porque a gente é machista, a gente tá contra mulher. Não, velho. A gente tá contra qualquer tipo de filha da puta. Qualquer tipo. Seja mulher ou seja homem, velho. E aí, tem que expor isso aí. o delegado não indiciou, baseando-se nos laudos periciais e o fato da mãe errar a indicação do fato final de semana do suposto crime ter ocorrido. Assim como, por não ser comum, um pai e uma mãe esperarem 2 semanas para registrar um boletim de ocorrência de auto tão grave. Mesmo o delegado não indiciando, a decisão de formalizar, gente, é claro que cabe ao Ministério Público. A ação é exclusiva dele. E ele denunciou. O juiz acabou. A mãe disse em juízo. É o Ministério Público, porque toda vez que você faz, você mulher ou você mãe, se você for fazer uma falsa acusação, deixa eu só avisar uma coisa pra vocês. No momento que você sentou lá, fez o BO, não adianta você se arrepender depois. Porque quando isso é anunciado pro Estado, vira uma ação penal incondicionada. Quem leva daí em diante é o Ministério Público. E depois, se você for lá falar, eu me arrependi, eu tava mentindo, eu só quis assustar ele, acabou. Vai até o fim esse caso. E a gente sabe de casos de homens que chegaram a ser presos e até mortos na cadeia por uma... Eu só queria assustar ele. Falsa pai, acusação. sendo que a própria avó, materna, que a neta ficava na casa do pai desde os 2 anos. Inclusive, passou um período em que a mãe estava viajando, passou um período com o pai. A mãe, não contente com a perícia forense, contratou o psicólogo Renato Caminha para fazer a avaliação e dar um laudo particular. Só esqueceu de contar que a psicóloga que faz parte da equipe do Renato Caminha é amiga do advogado dela. E essa Ah, que nada, isso não significa nada. psicóloga também avaliou a criança. E o juiz absolveu em cima do laudo pericial. E sabiamente duvidou da conduta do Renato Caminha. Após absolver Cris Pereira, de imediato determina a unidade para que oficie ao Conselho Regional de Psicologia para que apure a conduta do psicólogo Renato Caminha, considerando O psicólogo que deu esse laudo, a justiça pediu que ele seja investigado. Por que ele deu? Porque, segundo eu apurei aqui todo o currículo dele, ele não tem uma especialização para fazer um laudo desse. E pela pergunta, né, como você se sente diante... Olha só, mano, já começa... Caralho, piora. Toda hora piora, cara. Primeiro, os caras da segunda instância aceitam laudo particular. Segundo, o psicólogo amigo da advogada. Terceiro, ele não tem nem especialização pra fazer esse tipo de laudo. Mano, pra onde que vai mais isso? Pra onde, cara? O homem mal Pereira, mas o que é isso? Como é que pode acontecer? Primeiro, o pai nem foi avisado, né? Isso me lembra muito o caso quando o filho do Alexandre e da Ana Hickman passou por uma perícia, vamos dizer, e que só pode participar a juíza, as psicólogas lá forenses dessa história. Mas nesse caso, né, em que ela acusa ele de alienação parental, o Alexandre, que ele foi inocentado, pela primeira vez, eu vi num caso desse, a juíza permitiu não só que a Ana Hickman interrompesse o que o menino tá falando, que o menino, ela já deixou o menino desesperado, ele não sabia mais o que falar, como a juíza ainda incluiu uma fala dela, mentirosa, no laudo, que ela afirmava que a criança tinha medo do pai porque ele era agressor. Então, é um déjà vu, né? Estamos vendo tudo acontecendo de novo, e não adianta falar que é caso isolado, porque não é caso isolado. A gente só tá sabendo desses casos, você só tá sabendo de casos, porque são famosos. Eu tenho aqui uma carrada de outros casos de falsa acusação. É que a gente tem que ficar nesses mais famosos. Senão, eu não fazia mais nada na minha vida. Pro resto da vida é só cobrir falsa acusação. o profissional apresentou conclusões peremptórias, contundentes, firmes, com a ocorrência do fato, a partir de simples entrevista. Não precisa ser jurista, basta analisar os fatos. É que os desembargadores, com base do Renato Caminha, que eles foram. Não precisa de uma perícia judicial. Uma perícia particular tem mais validade que uma judicial. Pra que a judicial, né? E aqui eu não vou ter tempo pra falar. A perícia desse psicólogo é cheia de falhas. Absurdamente cheia de falhas. Não tenho o menor medo de falar isso. Gente, é deplorável, deplorável. Vamos continuar aqui. Ai, gente, sabe por quê? Eu me sinto mal com essas matérias, mas eu me sinto pior ainda quando eu vejo uma pessoa... Bom, tá aí, cara. Vamos finalizar aqui. Esse vídeo já tá bem grande já. Mas eu até trouxe no último vídeo também falando do Cris, Murilo, sobre a questão desse laudo da psicóloga ser amiga da mãe. Já tinha saído numa matéria já de nenhuma só. Você lembra? Nenhuma. Nos jornais grandes nenhum tinha saído isso aí. Mas nenhum jornalzinho lá, a gente já tinha puxado isso aí, você lembra? De que o advogado era... De que o psicólogo era amigo da advogada, não sei o quê. E aí a gente já trouxe já essa vertente, né? Pô, mano, tô achando que o cara é inocente. Tô achando que o cara é inocente, não sei o quê. E agora vem mais isso daí, né? Esse monte de incongruência aí
nessa condenação dele na segunda instância. Cara, não tem dúvida que ele vai conseguir, viu, mano? Vai conseguir ser inocentado aí na terceira. Eu queria muito ver que desse alguma condenação, né? Algo pesado também pra mãe que fez isso daí, entendeu? Porque é muito fácil, cara. É muito fácil acusar alguém e acabar com a vida de um cara e não acontecer nada com você, né? Então, assim, eu queria muito ver ele sendo inocentado e ela se ferrando de alguma maneira. E depois disso, Murilo, eu acredito até que ele saindo ali uma terceira instância, ele inocentado, eu acredito que o que ele deveria acontecer, Murilo, é ele começar aí, e é bem possível, tá? Em diversos podcasts, mano. Diversos podcasts para poder contar mais abertamente daí, e agora como ali martelado pela justiça como inocente para contar, espalhar esse caso que aconteceu com ele, né? Espero, Marcelo, que não vai acontecer nada com a mulher. Duvido muito que ela seja condenada por alguma coisa. Mas, no mínimo, mano, que ela perca a guarda da criança. Deveria mesmo. Mas é isso. Comenta aqui o que vocês acham desse caso, então. Se tiver alguma sugestão também de algum outro caso pra gente trazer aqui e comentar, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.